Então, mas você passa a transmitir essa sua mudança, esse seu comportamento, essa sua atitude, essas suas ações, quem está em volta vê, né? Quem está em volta percebe, começa a querer também se sentir assim, em paz, em harmonia com a vida. E isso já vai refletir no outro, no outro, no outro. Daqui a pouco, somos uma grande reunião de despertos em consciência. E é isso o que se trata, a tal da nova era, é disso. É cada vez mais nós acessarmos um lugar de harmonia dentro de nós, para harmonizarmos os nossos ambientes, as pessoas com quem convivemos. Mas isso precisa partir de mim, né? Eu continuo insistindo na velha máxima, não há guerra bem contra o mal, não há sombras querendo destruir a luz. Há sombra, e a pior delas está em cada um de nós, e é para onde a gente precisa virar o nosso holofote e iluminar. Enquanto eu fico olhando para a sombra dos outros aqui fora, eu fico me colocando numa condição de arrogância, né, de me colocar numa régua de comparação e achar que alguém é pior do que eu, alguém é melhor do que eu, e aí eu fico nessa régua de comparação e não faço o meu dever de casa. Não adianta a gente ficar, sabe, tentando achar culpados para o rumo que a humanidade parece tomar, o caos, a humanidade está um caos, né, os políticos estão numa armadilha do submundo, das trevas. Eu, de verdade, pelo tudo que eu venho aprendendo e estudando, as energias densas, os nossos irmãos que trabalham para a não-luz, os magos negros e todas essas energias, eles atuam sobre as nossas próprias sombras. Então, como que eu curo eles? Combatendo o outro coleguinha encarnadinho aqui? Não, combatendo as minhas próprias sombras, lidando com as minhas próprias idiosincrasias, dificuldades, lidando com os meus próprios dilemas, que são eles que me mantêm encarcerado na matéria. São eles que estão me fazendo reencarnar os meus sentimentos de raiva, de ódio, de ira, de luxúria, de gula, de preguiça, de orgulho. Os pecadinhos da vida. São eles que nos mantêm encarcerados aqui, repetindo padrão de comportamento o tempo todo. Aí a gente muda só a roupinha do nome do pecado, mas o comportamento é o mesmo, com a mãe, com a irmã, com a mulher, com o filho, com a... Não adianta. Enquanto a gente não colocar o holofote na nossa sombra, não adianta querer culpar alguém aqui fora pelo drama que eu estou vivendo, ou que o planeta está vivendo. Eu sou o planeta, você é o planeta. Somos parte de tudo isso. E tudo isso é parte de nós. É tão doido, né? Mas é isso. Nós somos os minerais, os vegetais, nós somos os animais que formou a constituição humana. Então, quando a gente se dá conta disso, a gente para de achar que as coisas estão... lá fora que está o problema. Não. O probleminha aqui, dentro. Essa consciência de quem eu sou, para eu poder, então, dizer, eu sou o eu sou. Enquanto você não toma consciência de que lugar é você, o que você está fazendo, o que você está ocupando dentro de você, qual é a tua sombra que precisa ser tratada, você vai continuar achando que a vida não faz sentido, que os outros... Mas se você não está conseguindo entender o que aquela conversa está te trazendo, aquela conversa interna, pouco ou quase nada vai te ajudar. E muitas vezes, inclusive, muitas pessoas que me relatam, que eu conheço, ficam, sabe, num medo. Não, porque eu vi as trevas, porque eu vi os obsessores, porque algo de ruim está me acontecendo, estou sendo perseguido por energias negativas. Aí entra num processo de autodefesa para não ver o que tem que ver, porque a maior parte das vezes, todas essas coisas que são chamadas de estou sendo perseguido, estão tentando contra mim, é a sombra da pessoa que precisa ser tratada. É a própria sombra que ela teme olhar, enquanto ela não trata aquilo vai virar medo. Ou vai continuar sendo, né? Porque é só um medo disfarçado com outras roupinhas que a mente mentirosa cria. Você está colocando medo na frente, você está colocando todas as suas, né, crenças ali, limitadoras, limitantes na frente. Você não consegue evoluir no aprendizado, no entendimento. Às vezes tudo que a gente precisa é acolher aquilo que a gente está vendo,
Às vezes aquele pior demônio que está se apresentando para você é exatamente a tua cura. É exatamente aonde você precisa acolher, entender, aceitar, e está falando de você, não está falando de nada absurdo. Ou às vezes realmente algo espiritual que também precisa ser resolvido por você para liberar, para soltar, para desfazer, para desatar. Eu conto muito, né, as minhas experiências. Eu já vivi processos dificílimos dentro desses nossos trabalhos terapêuticos, onde eu realmente estava sofrendo ali um processo de obsessão, e obsessão complexa, e enquanto eu não entendi aonde foi que eu fui responsável por gerar a oportunidade para aquilo acontecer comigo, não houve nada para desfazer, porque quem tinha que ter entendimento para depois vir o auxílio para desfazer, era eu. Tive um diálogo, né, um diálogo mental, né, espiritual, energético, com a energia de São Miguel Arcanjo, que me disse exatamente isso. Em nome do bem, do amor, da justiça e da ordem divina, eu vou atuar assim que você tomar consciência de onde foi que você teve responsabilidade com essa ação. E que está, às vezes, relacionado a processos de vidas passadas, mas você está repetindo o padrão hoje aqui nesse teu comportamento, que é o que você veio mudar nessa tua existência, mudar teu comportamento. Se lá naquela vida foi um processo de vaidade que ensejou aquele acordo, aquele contrato, aquela obsessão, e você continua repetindo este padrão hoje, sinto muito. Você está tendo que lidar com a sua sombra e o que se arranjou com ela. Agora você entendeu? A hora que você entende, por ordem divina e amor divino, tudo volta à ordem divina.